não bastará perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Porque muitos médiuns se colocam, querem escrever, querem exercer a mediunidade, mas sem buscar a sua melhoria. Aí não tem como. E André Luiz, interessante, que André Luiz, no, no capítulo, acho que é Assimilação de Correntes Mentais nos Domínios da Mediunidade, quando ele está acho que com o Hilário, né? Acho que é o Hilário, que ele coloca, Aulus, né? Parece, ele está naquela reunião do Raul Silva, que ele pergunta assim, mas quando ele vê a sintonia perfeita entre o dirigente da reunião e os médios, a dedicação dos médios, ele fala assim, mas eles são santos? Ele fala, não. São pessoas comuns, pessoas que vivem, trabalham, lutam pela sobrevivência, criam uma família, mas são pessoas que buscam a sua melhoria, que buscam a melhoria da sua personalidade, que têm dedicação ao trabalho, que se qualificam para o exercício da mediunidade. Então, é imprescindível que quando a gente fala santificar, as pessoas entendem às vezes que a gente tem que ser santo. Não, médium não tem que ser santo. Num plano de prova e expiação, não tem como, né? Mas a gente pode se melhorar, sim. A gente pode buscar pelo esforço próprio, pelo trabalho íntimo, pela evangelização, pela busca da sua transformação através do evangelho, à luz da doutrina, nós podemos santificar essa faculdade, tornando-a uma ponte de luz que liga o plano físico e o plano espiritual. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. E nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Quando nós não buscamos o trabalho com essas fragilidades, com essas tendências que nós viemos, nós nos tornamos presas infelizes, né? Nós nos tornamos presas de irmãos que querem nos importunar e querem interferir no nosso dia a dia, na nossa produção íntima, na nossa melhoria íntima. E por isso, nós temos que buscar no estudo, no trabalho, no evangelho, nos afastar um pouco do fenômeno. O fenômeno foi com certeza, e é um meio de nos provar a imortalidade da alma, de nos provar a existência do mundo invisível. Mas veja bem, a recomendação é que o fenômeno, Kardec nos fala que, no livro dos médiuns, né, que o fenômeno, ele não é a base essencial da doutrina. Que se tirasse o fenômeno e ficassem todos os ensinamentos, que a doutrina não se perderia. Por quê? Porque, na verdade, o fenômeno ele foi útil e continua sendo. Mas nós não podemos nos apegar totalmente ao fenômeno. O fenômeno existiu para que, através do médium, nós tivéssemos conhecimento de um roteiro melhor para que pudéssemos vivenciar o Evangelho. Então, André Luiz nos fala, colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Quem quer que reflita, né? E Kardec nos coloca assim,
Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém não lhe constituem a base essencial. E aí, André Luiz ainda nos orienta que a paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Porque se ficarmos presos ao fenômeno, não vamos buscar o estudo e a compreensão do que fazer com os nossos destinos. Médiums para fenômenos surgem de toda parte e de todas as posições. Médiums para a edificação do aprimoramento e da felicidade entre as criaturas são apenas aqueles que se fazem autênticos servidores da humanidade. A gente vê as casas espíritas cheias de médiums, mas nós temos que nos perguntar se realmente nós estamos vivenciando a mediunidade como ferramenta de evolução, como ferramenta de melhoria, de auxílio ao próximo. Porque o médium tem obrigação de estudar muito. Isso Emmanuel nos fala isso na questão 392 do Consolador. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. E Emmanuel e André Luiz têm um livro que chama Estude Viva, psicografado pelo Chico. Ele fala que nós temos que ter, as casas espíritas têm que ter muito cuidado com os médiuns iniciantes, porque deslumbrados pelos fenômenos, que eles muitas vezes buscam o fenômeno ao invés, em detrimento do evangelho, da evangelização e do desenvolvimento adequado da mediunidade. Mas ele fala também dos médiuns que já exercem a prática da mediunidade há algum tempo. Aquele médium antigo que muitas vezes não quer saber de estudar. Aquele médium que se apega ao fenômeno e fala, não, eu já sei tudo. Né? Ele fala que, no Seara dos Médiuns, Emmanuel nos fala o seguinte, que o médium tem que ser o zelador de si mesmo, da sua faculdade. Porque, se comparar a terra, o lavrador com a terra, porque o lavrador tem que ser o cuidador da terra, e que o médium tem que ser o zelador da sua faculdade, porque se comparar com a terra, a serpente e a tiririca adoram uma terra fértil. E é por isso que surgem muitas vezes as mistificações, a perda e a suspensão da faculdade, né? Muitos, os processos obsessivos, é por isso, as fascinações. Então, quando o médium não estuda, né, e trabalha para a sua própria iluminação, tudo pode acontecer com isso. E André Luiz ainda nos fala, e em vossos serviços da fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendeis subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos. Os médios muitas vezes ficam agarrados, né? Ah, porque o meu mentor me falou isso, o meu guia me falou isso, meu espírito protetor me falou isso, ou o espírito superior. Olha, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós é que temos que subir até os espíritos superiores, e não eles descerem até nós. Porque na Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala que pela nossa mente, pela nossa aura, né,
nós somos vistos e examinados pelos espíritos superiores. Vistos e examinados. A partir dali, eles tomam as providências com relação a cada um de nós. Mas que nós somos reconhecidos e sentidos pelos afins. E tudo é questão, tudo, se a mente está na base de todos os fenômenos, tudo é uma questão de sintonia. Então, nós é que temos que ser não só vistos e observados pelos espíritos superiores, mas nós temos que receber, estar ao alcance da sua sugestão, da sua intuição, da sua assistência. O médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados. Estará sem dúvida exercendo a mediunidade com Jesus. Através de quê? Quais as qualidades que ele tem que ter, o médium, para exercer a mediunidade com Jesus? Em primeiro lugar, a bondade. Porque o médium que tem dentro de si a bondade, ele trata a todos de forma igual. Ele não tem acepção de pessoas. Ele não tem imparcialidade. Né? Ele não tem parcialidade. Ele tem a imparcialidade para com cada um, buscando consolar e assistir os aflitos, aqueles que os procuram não só no plano físico, como no plano espiritual. Então, é como os espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles nos mandam a mensagem, eles não olham interesses pessoais. Eles nos mandam a mensagem a todos, para todos, sem acepção de pessoas. E o médium, para exercer a mediunidade com Jesus, ele tem que cultivar a bondade dentro de si para ser bom com cada um que o procura. Ele precisa de ser discreto, porque a dor do outro não precisa de ser divulgada, nem no plano físico, nem no plano espiritual. Aquele médium que comenta determinadas situações ou determinadas situações mesmo que acontecem na reunião mediúnica, ele está expondo a dor do espírito que foi consolado ali, né, que foi assistido. E ninguém quer ver a sua dor exposta. Assim como também o encarnado que ele pode socorrer. O discernimento. Ele tem que cultivar em si o discernimento para que ele possa saber como ajudar, saber a melhor forma de ajudar, o que falar, porque nós sabemos que a palavra falada, ela é cheia de vibração, além do conteúdo, do conhecimento que nós temos que ter, ainda tem a vibração que nós emitimos do nosso interior. E a palavra falada, ela pode ser motivo de queda, de mais aflição ou de auxílio, de ajuda. Então, é preciso que o médium tenha discernimento. É preciso que ele tenha discernimento para ele compreender a mensagem que o plano espiritual também traz. Além disso, ele precisa de ter perseverança, porque ele, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos que sempre surgem no caminho, apesar dos escolhos, que muitas vezes a mediunidade, né, nós vamos de encontro a esses escolhos na mediunidade, ele é capaz de perseverar. Ele é capaz de buscar a ajuda do mais alto e com sua prece, com sua tarefa, com seu trabalho, com suas ações no bem, ele continua perseverando. E o sacrifício. E nós temos que aprender a renunciar. O médium tem que aprender a renunciar a esse materialismo, a renunciar
ao personalismo, a renunciar a uma série de situações, a colocar o bem no seu caminho. E para isso ele precisa de se evangelizar, buscar o evangelho. Porque o que a espiritualidade pede de nós? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. E então a mediunidade ela tem que ser espontânea. Ela tem que ser doação. E todas as vezes que nós agimos com fraternidade, com cooperação, com certeza nós não estaremos agindo com personalismo. Porque nós estamos sem o personalismo, nos faz centrar tudo em nós mesmos. E quando eu ajo com fraternidade, eu estou cedendo alguma coisa de mim para o outro. Então, é dai de graça o que de graça recebeste.